salteadores. Então Jesus está dizendo, olha, esse não é o propósito. O propósito da minha casa é ser casa de oração. Que coisa maravilhosa. Então, um dos títulos da casa de Deus, da igreja, é casa de oração. Casa de oração. Eu fico pensando comigo, Zais, se a gente vem para a casa de Deus, um dos propósitos é conversar com Deus. Às vezes a gente dá esse tempo aqui, o pastor El dirigiu um tempo de oração, mas a gente fica calado. Eu fico pensando, será que nós somos só espectadores, né? O fato de estarmos aqui é para conversarmos com Deus. É o tempo que nós temos, né, separado para falarmos com o Senhor. É o momento que nós participamos, seja no início da reunião, durante os louvores, no momento da oração, da intercessão, e até mesmo agora no momento da palavra. É um tempo de nós abrirmos o coração para Deus. Nós estamos na casa dele, de sentarmos à mesa com ele, conversarmos com ele, porque oração não é rito. Oração não é rito. Passou a ser um rito. Pela religiosidade, passou a ser um rito. Mas a proposta da oração não é isso. Oração é esse diálogo com Deus, essa conversa com Deus, essa aproximação de Deus. É abrir o coração para o Senhor, e mais do que isso, não é só falar também. É ter os ouvidos atentos para ouvir o quê? A sua voz. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Coisa maravilhosa, ouvir a sua voz. Às vezes a gente quer direção na nossa vida, nós queremos sucesso na nossa vida, mas a gente não escuta a voz de Deus. E por que nós não escutamos a voz de Deus, pastor Carlinhos? Porque nós não temos uma vida de oração. É só ter vida de oração que Deus fala conosco. Quantas vezes a gente está orando e Deus ministrando no nosso coração, falando conosco. Então, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, essa palavra aqui é Deus falando para Salomão, depois que Salomão, ele ora e pede para Deus assim, Senhor, meu pai me incumbiu de construir uma casa para o Senhor. Quem sou eu para construir uma casa para o Senhor? Porque nem os céus cabem o Senhor. Os céus não comportam a tua presença. Quanto mais essa casa que eu fiz. Mas aqui, esse lugar é um ícone, é um referencial. É um ponto de encontro. Onde o Senhor vai atrair todos os povos. E ele fala assim, ó, qualquer pessoa de qualquer nação, principalmente Israel, que vier a esse lugar, poderá se achegar a ti, conversar com o Senhor, falar para ti, colocar os desafios. E o Senhor, ele pede, o Senhor dos altos céus, ouve, Pai, a oração que se fizer neste lugar. Essa é a oração que Salomão faz. Ele pede isso. E no capítulo 7, Deus responde. E uma das respostas que Deus dá é essa aí, olha. Verso 14, se o meu povo, ele está falando para Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando com você, comigo ou não? Sim ou não? Você é povo de Deus? Se não é, hoje é dia de você se tornar povo do Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, seu coração a Ele, se converta a Jesus. Você que está nos assistindo, porque essa palavra é para o povo de Deus, é para aquele que fez uma aliança com Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então o que eu farei? Eu ouvirei do céu. Eu penso que depois que Salomão escutou isso, ele ficou tão alegre, irmãos. Ele falou, poxa, Deus respondeu minha oração. Deus falou para ele assim, eu vou ouvir, Salomão. Eu ouvirei dos céus, mais do que isso, eu perdoarei os seus pecados, mais do que isso, eu sararei a sua terra. Olha o que ele diz no verso 15, irmãos. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Poxa, esse é um dos versículos mais lindos que eu acho da palavra de Deus. Não sei você, mas um dos versículos mais lindos, uma das promessas de Deus para as nossas vidas. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, né? Que coisa tremenda, irmãos, né? E o desafio foram 31 dias de oração, 24 horas por dia. Eu sei que às vezes naquele horário seu ali você não teve como orar, né? A gente falava para você, não conseguiu orar naquele horário, ore em outro horário, porque a intensidade de oração é importante também, mais do que preencher todas as lacunas, né, dos horários. Mas a intensidade de oração, ou seja, você está orando junto com outra pessoa em outro horário, mas está junto com ela, né, oração de concordância, e isso faz toda a diferença também. Então esse foi o desafio, 31 dias de oração, 24 horas por dia. E o primeiro desafio que nós lançamos, irmãos, foi gratidão. Nós não podíamos começar esse desafio sem gratidão. O Salmo 100 vai dizer para nós no verso 4, entrai por suas portas com quê? Ações de graça.
Será que nós temos um coração agradecido? Vamos fazer um exercício? Feche seus olhos. Feche seus olhos um momento. Pense um pouquinho. Existem motivos de gratidão no seu coração? Nós temos tantos motivos para começar a orar e colocar necessidades, problemas, desafios, lutas, reclamações, até murmurações. Mas antes de qualquer coisa, nós temos motivo de gratidão. Existe um motivo de gratidão nas nossas vidas. Você sabe que está falando aqui, ó, entrai por suas portas com ações de graças. Permaneça com os olhos fechados para você não se distrair. Por que entrai por suas portas com ações de graças? Porque a ação de graças abre portas. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. Talvez você tenha uma gama de coisas que você precisa colocar diante de Deus, mas começa com gratidão para você ver. Quando você menos espera, as portas já estão abertas. Os problemas estão solucionados. Você pode, num instantezinho, começar a agradecer. Mesmo aí no seu lugar, abre os seus lábios, comece a dizer para o Senhor. Que motivo você tem de gratidão? Comece a agradecer. Pelo ar que você respira. Você tomou um cafezinho hoje de manhã, pelo pão que te alimenta. Agradeça ao Senhor. Você pode ouvir, porque você pode ouvir a voz do Senhor, você pode ouvir a voz dos pássaros, você pode ouvir a voz da esposa, do esposo, do marido, da esposa, dos filhos. Você pode ouvir a presença do Senhor nesse lugar através das canções. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa é poder ouvir, né? Só o surdo, né? A gente fala às vezes o mudo, mas o mudo só é mudo porque ele é surdo. Só o surdo poderia nos contar a preciosidade que é poder ouvir, mas ele não pode fazer isso porque ele permanece surdo. Mas ele é tão agraciado que Deus dá a ele outras habilidades, coisa maravilhosa. Às vezes uma pessoa surda, ele tem outras habilidades, percepções. E um cego, poxa vida, às vezes Deus abre para ele possibilidades de tato, de percepção, de audição, que são incríveis. Mas só um cego pode nos dizer o valor que é você poder olhar o sol que brilha, irmãos. Nessa manhã o sol nasceu, é coisa maravilhosa. Você pode agradecer ao Senhor. E juntamente com o sol, o que aconteceu? Deus renovou sobre nós as suas misericórdias. Você pode agradecer a Ele por isso? Pessoal do louvor, não sei, Luciana, alguém pode me ajudar aqui nesse instante? Porque vai ser um período de oração. Nós precisamos tanto aprender a agradecer. Agradecer. E não só naquele momento de oração. Agradecer em todo tempo, em todo instante, em todo momento. Porque quem agradece está vacinado quanto à murmuração e alcançará as preciosas promessas do Senhor. Não ficará no deserto, mas entrará na terra prometida. Porque gratidão abre portas. Amém. Pode abrir os olhos. Segundo dia, irmãos, nós falamos da importância da palavra de Deus. Colossenses vai dizer para nós, para mim e para você: habite ricamente em vós o quê? Palavra de Cristo. Será que nós amamos essa palavra? Hoje eu uso aqui muito celular, porque fica mais fácil de eu ler, né? Mas talvez você tenha a Bíblia física aí. Coloque ela assim no peito, ó. Coloque ela no peito. Poxa vida, Paulo não tinha essa Bíblia aí que você tem na mão. Você sabia disso? Paulo não tinha, irmãos. Pedro não tinha. Eles tinham que ir à sinagoga escutar a palavra que era colocada em rolos e que tinha acesso apenas os doutores da lei. Eles tinham que ir na sinagoga para escutar a palavra. Como é que eles guardavam a palavra? No coração. E eles gostariam tanto de ter isso, mas eles não podiam. Primeiro porque era muito caro. Era caríssimo. Um rolo de pergaminho, de papiro, era caríssimo. Não se tinha acesso. E muitos deles não conseguiam nem ler, nem escrever. Hoje, nós somos um país aí que está sendo alfabetizado, né? Só é analfabeto uma pessoa que quer, porque hoje tem tantas possibilidades da pessoa ser alfabetizada na nossa nação. E você pode aprender a ler, escrever, mas principalmente a meditar na palavra do Senhor. Coisa maravilhosa, né? Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos fazer um exercício aqui nessa manhã. E eu queria que você lembrasse de uma passagem. Se você lembrou de uma passagem e você sabe ela de cor, você vai recitá-la agora. Se você não sabe ela de cor, pega a Bíblia, abre ela,
Pode ser no celular, não tem problema, né? Liga a sua palavra aí, acessa a palavra, e você vai lá no texto que você lembrou, e medita nele agora, medita nessa palavra. Pode ser João 3,16, não tem problema. Olha que versículo maravilhoso, talvez o mais precioso da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, justificados pois mediante a fé agora nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual nós temos acesso a essa preciosa graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Você pode citar tantos versículos da palavra, você pode meditar na palavra do Senhor em todo tempo, né? Não só lendo ela, mas recordando dela. Faça isso agora, profetiza a palavra sobre a sua vida. Talvez você saiba o Salmo 23, declara agora sobre a sua vida. Faz dele uma oração: Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, porque Ele me faz repousar nos verdes pastos, Ele me guia para junto das águas, descansa e refrigera minha alma, conduz-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu atravesse, que eu passe o vale da sombra da morte, o que vai acontecer? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, tua vara, o teu cajado me consolam, me confortam. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Faz o seguinte, Deus: unge a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Que coisa maravilhosa, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão quanto tempo, irmãos? Todos os dias da minha vida eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que riqueza nós podermos ter a palavra de Deus. Terceiro dia nós falamos do louvor. Salmo 149, verso 6 diz assim, ó: nos seus lábios estejam o quê? Os altos louvores de Deus. Eu acho impressionante. A Sandra, ela vai arrumar a casa, fazer alguma coisa, pá, sonzinho. Ela liga lá o som e coloca na casa os altos louvores de Deus. Que coisa maravilhosa, né? No passado, as pessoas não tinham isso. Você vê o privilégio que Davi tinha de saber tocar, né? E era raríssimo isso. Era tão raro que alguém disse assim: precisamos encontrar um músico para servir o rei. E alguém se lembrou de Davi. Alguém se lembrou de Davi. Veja que era algo que você tem um som, você tem uma canção, você tem um louvor, é algo preciosíssimo. E aí o rei contrata Davi, irmãos. Davi era um pastorzinho de ovelhas, né? Mas ele sabia tocar. Olha que preciosidade. Ele vai para o palácio do rei e com aquele som de adoração, de louvor ao Senhor, ele expulsa demônios. Nós precisamos aprender os altos louvores de Deus, que não são só canções, viu? A forma mais eficaz de louvar ao Senhor é através de canções. Mas louvor, a palavra louvor significa elogio, exaltação. Toda vez que você elogia, engrandece o Senhor, mesmo com palavras, você está nos seus lábios colocando os altos louvores de Deus. Feche os teus olhos um pouquinho. Você tem algum atributo de Deus que você pode exaltar nessa manhã? Quem Deus é para você? Quão poderoso Ele é para você? Ele é adorado, Ele é bendito, Ele é coroado, Ele é digno, Ele é exaltado, Ele é fiel, Ele é forte, é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que Ele é para mim e para você? O meu pai, o seu pai, meu pastor, o seu pastor, o que Ele é para nós? Fala para Ele o que Ele é. Comece a falar com Deus, use esse tempo. O que Ele é para você? Ele é grandioso, Ele é gracioso para as nossas vidas, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. O que Deus é para mim e para você, irmãos? Ele é invencível, imbatível, invisível, mas real. O que Deus é para mim e para você? Justo e justificador daqueles que nele esperam. Ele é a minha, a sua libertação, a Ele todo o nosso louvor. Ele é o manancial das águas vivas, manancial de águas vivas. Ele é a nuvem de glória, o oleiro que trabalha o nosso coração. Que coisa preciosa. Sabe que Ele é a nossa herança, o nosso galardão, o nosso quinhão. Você pode dizer isso para Ele: Senhor, o Senhor é o meu quinhão.
meu galardão, a minha herança. Tu és meu Pai, o meu Redentor, o meu Senhor, meu Salvador, o Todo-Poderoso. Tu és o Messias ungido. Tu és a vereda, a verdade, a vida, a vitória. Tu és aquele que zela de nós. Precioso Deus, majestoso Senhor. Te amamos, te adoramos e te exaltamos. Viu que não foi somente com canções? Nós usamos esse tempo para louvar o Senhor e não foi com canções. Mas se você puder uma canção, hein? Bota uma canção no seu carro, bota uma canção lá onde você trabalha e exalte ao Senhor, né? Canções boas, né, gente? Porque tem canções de todo tipo, né, pastor Juliano? Tem canções de todo tipo, né, pastor Levi? Canções boas, canções que abençoam, canções que edificam a sua vida. No quarto dia, irmãos, nós falamos, deu num domingo, né? Nós falamos, por que o domingo é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou nele. E é considerado o dia de descanso, por quê? Porque é o nosso sábado. O sábado do cristão é o domingo, é o nosso sábado. E por que Deus estabeleceu o sábado no Velho Testamento? Não foi para o homem estar preso na religiosidade do sábado, foi para que o homem pudesse ter um dia para descansar e se voltar totalmente para o Senhor. Quantos creem que Jesus é o nosso sábado? Jesus é o nosso sábado, irmãos, Ele é o nosso descanso. O Salmo 37 vai dizer para nós assim, ó, descansa no Senhor e espera nele. Quantas vezes nós estamos aflitos, doenças na alma, porque não aprendemos a descansar no Senhor. Correria desse mundo faz isso com a gente. O amor ao dinheiro faz isso com a gente. Quando a gente ama o dinheiro, corre, aflige a nossa vida, não consegue colocar a cabeça no travesseiro, não descansa, não tem sono reparador. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, essa semana, eu e a pastora Sandra, estávamos aconselhando um casal, um noivo, casal de noivos, e ele dizendo, pastor, eu estou muito aflito, eu não estou conseguindo dormir, eu estou acordando 4 horas da madrugada, não consigo dormir mais. Falei para ele, descansa no Senhor. Jesus vai dizer para nós, lá em Mateus capítulo 6, assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Olhem os pássaros do céu, ele vai dizer. O que eles fazem? Eles não trabalham. Jesus não está falando para a gente ficar à toa não, viu, gente? Mas ele diz assim, ó, eles não trabalham, ele está dando um exemplo. Eles nem trabalham, eles não trabalham. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não colhem. Mas contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Ora, vocês valem mais do que os passarinhos. Certamente o Papai do Céu vai preparar para vocês o pão de cada dia. Quantos creem que o Senhor tem abençoado o trabalho das nossas mãos? Então descansa no Senhor e espera nele. No quinto dia, nós oramos pelas autoridades, porque a Bíblia diz assim, ó, se o inimigo ferir o pastor, o que vai acontecer? As ovelhas vão se dispersar, mas isso não é só em relação às autoridades da igreja, é geral. Um país que não tem um líder sensato, com sabedoria, é um país desgovernado, é um carro desgovernado. Então o apóstolo Paulo vai nos desafiar aqui, olha só, antes de tudo, pois, exorta que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, todos os que se acham investidos de autoridade. Comece orando pelo seu pai. Se você mora com ele, ele é uma autoridade que foi estabelecida ali na sua casa. Ore pelo seu patrão, outra autoridade que está estabelecida ali. Então todas as autoridades, a autoridade da cidade, nosso prefeito, nosso governador, o presidente da nossa nação. Talvez você não seja tão simpático ao presidente, nós precisamos orar por ele, porque se ele não... Irmãos, imagine se você não ora por ele, aí que descamba mesmo, tem que orar, imagina se não ora. Então, irmãos, aí que nós precisamos orar mesmo, pastor Carlos, porque o infortúnio dele é o infortúnio de todos nós, irmão. Está todo mundo no carro, está todo mundo no barco, né? Então nós precisamos orar pelas autoridades. Até porque se nós oramos, essas autoridades ficam nas mãos de Deus e não do diabo. E se elas precisam ser tratadas, serão tratadas por Deus e não pelo diabo. Porque o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor traz vida e vida com abundância. No sexto dia, nós falamos sobre aquilo que nós já citamos aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, o que eu farei? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus. Interessante, que antes de Deus sarar a terra, o que Ele tem que fazer primeiro? Perdoar os nossos pecados. Não tem cura
sem confissão dos pecados. Tiago vai falar sobre isso. Confessa a sua culpa, porque virá do Senhor a cura. Confessar a culpa para vir a cura. Nós precisamos ser uma nação que confessa. Senhor, mas pastor Carlinhos, eu estou tranquilo, eu não lembro de pecado, mas a nação está em pecado. E nós somos brasileiros. E nós precisamos fazer igual Daniel. Você imagina Daniel, gente, não tinha pecado aquele homem, né? Até eu acho uma heresia eu falar que ele não tinha pecado. Certamente ele tinha pecado. Mas eu estou dizendo assim, pecados evidentes, né? Aquele homem é um homem muito reto. A Bíblia diz que os inimigos dele fizeram, irmãos, como é que fala? Destrincharam assim, fizeram como é que fala? Um pente fino, passaram um pente fino nele, gente. O que eles encontraram? O que eles encontraram, Gabriela, no Daniel? Nada. Ficha dele estava zerada. E a capivara dele? Nada, estava limpinho, irmãos. Não tem jeito para pegar esse homem. E esse homem dobra os joelhos, ele fala: Senhor, nós somos pecadores. Mas que é isso? Ele se dobra diante de Deus e fala assim: nós estamos presos porque nós somos pecadores. Nós temos adorado outros deuses, nós temos praticado feitiçaria, nós temos violentado as pessoas, nós temos cometido adultério. Ele fala assim para Deus: ao Senhor cabe toda a glória, a nós ficar vermelho de vergonha. Olha o que Daniel fala: para nós só cabe ficar vermelho de vergonha. E ele se arrepende pelo pecado da nossa nação. Feche os teus olhos um pouquinho. Lembre-se, talvez seu mesmo, que você precisa se arrepender, que está sendo um peso na sua vida. Confessa agora. Às vezes não é seu, mas está lá na sua casa. Um pai alcoólatra, uma mãe dura de coração, um irmão que está nas drogas, ou desviado do Senhor. E traz essa pessoa para junto de você e confessa isso como se fosse seu. E começa a dizer: Senhor, nós temos sido duros de coração. Nós temos nos embriagado, nós temos rejeitado a Tua palavra. Começa a confessar. Talvez na sua parentela, alguém que está longe do Senhor. Confessa agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quantas vezes está aqui na nossa cidade, você tem visto as coisas erradas, fala: Deus, perdoa a nossa cidade. Não traz juízo não, traz arrependimento, traz cura, sara a nossa terra, sara a nossa cidade, sara o nosso estado, sara a nossa nação, que tem sido muitas vezes dura de coração. Às vezes a gente culpa os governantes, mas eles estão lá porque eles vieram da sociedade que está caída, que está doente, que está aflita. Sara a nossa terra, sara a nossa nação, em nome de Jesus. Irmãos, no 7º dia, nós falamos que nós não só temos o direito de pedir, né, aliás, o dever de pedir perdão para Deus, mas nós temos também o dever e a obrigação de perdoar. Como é que nós pedimos perdão para Deus e não perdoamos? Como é que é isso? Como é que a gente fala: Deus, sara a nossa nação, e no nosso coração a gente guarda mágoa, ressentimento? Mais uma vez, fecha os teus olhos. Tem alguém que você está prendendo aí no seu coração? Tem alguém que está preso na sua vida? Essa pessoa às vezes está bem de vida e aí te faz cada vez mais mal, porque ela só está prosperando e você só está definhando. O problema não está na pessoa, está em mim e você. Libera essa pessoa agora. Fala: Deus, me machucou, me magoou, me feriu. O desejo do meu coração era às vezes até matar essa pessoa, mas isso está me matando. Eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Está perdoado. Fala, cita o nome dessa pessoa. Cita agora, fala: está perdoado. Rasga as notas promissórias do seu coração. Limpa o seu coração, porque é isso que está te trazendo depressão, angústia, tristeza. Espírito Santo, vem agora. Vai nos lavando, vai nos curando, vai nos purificando, vai nos sarando. Como é que nós vamos ter uma nação sarada se nós estamos doentes? Nos ensina a perdoar, assim como o Senhor perdoou as nossas ofensas, em nome de Jesus. 8º dia, nós oramos pela justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se há uma coisa que Deus prestigia, irmãos, é a justiça. Deus odeia a balança enganosa, odeia aquele que passa o irmão para trás. Se há algo que desagrada o coração de Deus, é injustiça.
E se um dos pilares que nós estamos vendo que está comprometido a nossa nação é o que, gente? É a justiça. Por que o Senhor é Deus dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados e dos estrangeiros? Porque não tem ninguém que muitas vezes se levanta para defender o seu direito. Aí Deus fala: eu sou o Deus dessas pessoas, dessas classes de pessoas. Vão se ver comigo. Irmãos, é forte. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus tem 3 características. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele é? Primeira coisa, justiça. Abre lá depois para você ver. Se você for rápido aí, você pode abrir lá, Romanos capítulo 14, se eu não estou enganado, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus, primeira coisa que o reino de Deus é justiça. Depois é paz, depois é alegria do Espírito Santo. E presta atenção, nós vamos falar sobre isso aqui agora. Só a justiça traz paz. Só a justiça traz paz. Um lugar onde tem injustiça não tem paz. Mas quando a justiça é estabelecida, a paz se manifesta. E onde há paz, a alegria do Espírito Santo, amém? É uma coisa puxando a outra. Por isso que o 9º dia, o que a gente orou? Pela paz. Não tem jeito de orar pela paz sem antes orar pela justiça. E nós precisamos ter paz. Primeiro com Deus, depois conosco, depois com o nosso irmão. A paz é tridimensional. Não tem jeito de você ter paz com as pessoas primeiro, nem com você mesmo, se você não tiver paz com Deus. Faz as pazes com Deus. Você que está nos assistindo, faça as pazes com Deus. Como que eu faço as pazes com Deus, pastor Carlinhos? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o pacificador, Ele é aquele que veio para nos reconciliar com Deus. E aí quando eu tenho paz com Deus, eu fico em paz comigo mesmo. Essa paz entra no meu coração, ela enche o meu coração. E quando eu tenho paz comigo, irmãos, quanta paz que eu tenho com as pessoas? Eu tenho paz com todos os homens. O apóstolo Paulo diz: quando depender de você, tenha paz com quem? Todos os homens. Às vezes não depende. Às vezes você levanta a bandeira branca e vem tiro do outro lado. Só que já não depende de você. Justificados, pois, mediante a fé, olha só, a justificação vem primeiro. Aí sim nós temos paz com Deus. No 10º dia, nós pedimos para que Deus pudesse encher a igreja com seu Santo Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas cheio do Espírito. Em Gálatas, ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala assim: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma igreja cheia do Espírito, ela anda em santidade, porque o Espírito é chamado Espírito Santo. Você fecha os seus olhos por um instante, coloca a mão no seu coração, peça nessa manhã comigo, fala: Senhor Jesus, enche a minha vida do Espírito Santo. Eu sou templo, morada, tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Eu não sou casa de demônios, mas eu fui feito para ser a tua habitação. Enche-me do teu Espírito, em nome de Jesus. 11º dia, irmãos, oramos pela família. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, até porque esse é o ano da família, né? Neemias vai falar: lute pela sua família. Se tem algo que precisa nos inspirar, é a nossa família. Oramos pelos pastores e os líderes, como nós falamos, né? Porque Deus há de nos dar pastores segundo o seu coração, que apacente as suas ovelhas. Por que existem pastores? Por causa das ovelhas. Grava isso no seu coração. Irmãos, pastores só existem por causa das ovelhas de Jesus. O mais importante não são os pastores. O mais importante são as ovelhas. Mas os pastores só vão apacentar essas ovelhas se as ovelhas aprenderem a orar por esses pastores. Ore por nós, abençoe a nossa vida, as nossas vidas, para que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Falamos da perseverança, sem ela não alcançamos as promessas de Deus. Falamos sobre o Deus que muda a nossa sorte, que faz da maldição bênção, que muda a história, como mudou a história de José. O Deus que pode mudar a nossa sorte. A Bíblia vai dizer para nós assim: ó, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Olha como é que a oração é importante. E eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que vai acontecer depois da oração? Serei achado de vós, diz o Senhor, e o que mais? Farei mudar a vossa sorte. Então Deus que muda a nossa história, que muda o nosso destino. 15º dia, contra a idolatria e feitiçaria, foi o 15º dia do nosso mês de agosto, que é algo que nós sofremos na nossa região, mas que o poder da oração é capaz de abrir os olhos àquelas pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar as verdades das Escrituras. E quantas vezes eu e você estávamos nesse caminho, sim ou não, irmãos? Quantas vezes eu e você nos dobrávamos diante de ídolos? Quantas vezes eu e você praticávamos a feitiçaria? Falei, pastor, nunca pratiquei a feitiçaria, mas você abria lá a revista e lia o horóscopo. Sim ou não? Você lia o horóscopo, irmão, você fala sim ou não? Então, quantas vezes, e Samuel vai dizer, olha, a rebelião é como a feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, né? E aí pedimos para Deus nos dar um coração de obediência, porque é só assim que nós vamos nos libertar da feitiçaria e da idolatria. Olha o que Samuel vai dizer, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, atender, melhor do que a gordura de carneiros. Que coisa maravilhosa, a obediência está tão relacionada à fé, né, irmãos? Nós provamos que temos fé através da nossa obediência. 17º dia, sabedoria. Estou correndo um pouquinho aqui, porque o nosso tempo já se vai. Sabedoria. Tiago fala assim, você quer orar por alguma coisa? Ore por sabedoria. Você quer pedir alguma coisa para Deus? Peça o quê? Sabedoria. A sabedoria de Deus vai iluminar os seus olhos para que você seja bem sucedido em todas as coisas. E ele fala assim, peça com fé, não duvida não, porque Deus é poderoso para dar a todo aquele que a ele pede, nada lhe impropera. 18º dia, falamos sobre alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se tem algo que o diabo quer tirar de nós, é a nossa alegria. Irmãos, ontem foi um dia tão especial, não foi? Sim ou não? Um dia de alegria, de bênção. Ore para que o diabo não roube a alegria do seu coração. Talvez você está celebrando algo, talvez você está comemorando algo, e há uma notícia, uma situação, um problema, algo, vem lá e pá, rouba a sua alegria, e aquilo te deixa fraco, te deixa esmorecido, porque as más notícias fazem isso com nós. Por isso que o evangelho é chamado de quê? Boas novas, boas notícias, e a alegria do Senhor sempre será a nossa força, como disse Neemias. 19º dia, para sermos revestidos da armadura de Deus. Como eu não lancei o áudio, eu já tinha gravado, mas eu não lancei, ficou também no 24º dia. 24º dia é para nós orarmos pelas igrejas filhas, mas tudo bem, revestidos da armadura de Deus, porque estamos numa guerra. Fala para a pessoa que está do teu lado, você está numa guerra. Querendo ou não, você está numa guerra, a batalha está aí, e para você sair da guerra, você precisa ser revestido da armadura de Deus todos os dias, principalmente, um elemento principal nessa armadura, que é a oração. 20º dia, oramos por libertação. Deus, liberta a nossa terra, liberta o nosso povo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus. Primeiro, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é em Isaías capítulo 61, acho que é isso. Isaías 61. Depois ele fala assim, ó, proclamar libertação aos cativos, colocar em liberdade os algemados. Pastor Horácio leu aqui, meditou aqui, falou aqui para nós, Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quantos são livres aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, o que o diabo fez com o homem? Aprisionou o homem pelo pecado, mas a libertação está em Cristo Jesus. Capítulo, irmãos. 21º dia, oramos pela saúde, pela cura. Se há uma forma do diabo nos reter também, é através de enfermidades. E aqui, é importante nós orarmos pelas promessas de Deus, como está aqui em Isaías, mas é importante também nós cuidarmos da nossa saúde. Cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Um dia, ele vai pedir conta. Você acha que aqueles 5 talentos que ele distribuiu lá, é só de vidas? É da sua vida também. Você acha que, às vezes, Deus vai falar para você assim, te dei 5 talentos, o que você fez? Aí você fez muito pelo Senhor e se perdeu?
Adiantou nada, irmão. Você ganhou o mundo inteiro e se perdeu. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, espiritual e física, em todas as áreas. Agora, estamos doentes, precisamos buscar em Deus a cura, né? Seja através dos profissionais, seja através da oração, da imposição de mãos. Precisamos orar. Você está doente? Chama os pastores, os presbíteros da igreja. Unge a minha vida. Pode incomodar os pastores. Unge a minha vida. Eu estou passando por alguma dificuldade, um problema, uma enfermidade, uma dor. Porque se há algo que retém o progresso da igreja, é as doenças, são as enfermidades. 22º dia, oramos pelas redes principais, né? Que são as crianças, os juniores, os jovens, os homens, as mulheres e os casais. E aqui eu coloquei mais uma, melhor idade. Nós precisamos cuidar desse povo. Nós precisamos cuidar desse povo. Por quê, pastor Carlinhos? Porque o pastor Carlinhos está entrando na melhor idade. E aí vocês têm que cuidar de nós, né? Que redes preciosas, que redes maravilhosas. Quem trabalha em uma dessas redes aí? Deixa eu ver, fique de pé. Fica de pé se você está sentado. Quem trabalha com as crianças, ou com os juniores, ou com os jovens, fica de pé aí. Você que trabalha com os homens, as mulheres, os casais, fica de pé para nós. Eu acho que ainda não tem ninguém trabalhando com a melhor idade, mas vai trabalhar, em nome de Jesus. Você pode ser o líder, mas você pode ser um auxiliar, uma pessoa que está trabalhando. Fica de pé, se você pode. Então, eu queria que você que não ficou de pé, agora levantasse as suas mãos, mesmo sentado, levante as mãos em direção a uma dessas pessoas e faça essa oração agora. Abençoe essas pessoas, Pai. Nós queremos orar por aqueles que cuidam dessas redes principais, das nossas crianças tão preciosas. A gente viu subindo aqui, Senhor, os teus cordeirinhos, o Senhor chama da tua palavra, teus cordeirinhos, tuas ovelhinhas. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham com os juniores, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Os jovens que são fortes, segundo a tua palavra, e eles sejam vencedores contra o inimigo. Senhor, nós queremos orar por aqueles que trabalham com os homens, para que sejam homens de caráter e cuidem bem da sua casa. Para aqueles que trabalham com as mulheres, para que sejam, Senhor, mulheres sábias e edifiquem a sua casa e não a destrua com as próprias mãos. Queremos orar aqui, Senhor, oh meu Deus, por aqueles que trabalham com os casais, a fim de que sejam casais fortes e sejam transformadores de uma sociedade caída. Queremos trabalhar com aqueles que já passaram, Senhor, oh meu Deus, sexagenários, aqueles que estão atravessando, Senhor, esse momento, Senhor, de um período de velhice, onde os anos vão se passando. A palavra do Senhor diz para nós: o Senhor faz forte ao cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Até os jovens caem e tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Nós queremos profetizar sobre aqueles que são da melhor idade, que eles renovam as suas forças como Caleb, em nome do Senhor Jesus. E segundo Jeremias, eles mesmo na velhice vão dar frutos para a honra e glória do Senhor. Se você crê nisso, dá mais um aplauso ao Senhor nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, nome de Jesus. Estamos terminando, irmãos. 23º dia, as estruturas de apoio. Que bênção as células, a intercessão, a diaconia, a consolidação, a decoração. Ontem a igreja estava tão linda, maravilhosa. Assistência social, aquelas pessoas que cuidam dos necessitados. O pastor Elton sempre tem feito isso, né? O pessoal também que trabalha na comunidade terapêutica. O pastor Juliano aqui, que tem feito um trabalho tão extraordinário na assistência social. A área do ensino, carta escrita, que ministra coisas tão maravilhosas para nós, louvores tão preciosos. Companhia Chamada de Dança, Companhia Arte e Teatro, pessoal dos bastidores aí, projeção, iluminação, transmissão, som, mídia social, o escritório, manutenção, deixar a igreja limpinha, né? Colégio Foco, que Deus nos deu a oportunidade de abrir para trazer sobre essas crianças um ensino, não só de qualidade, mas de princípios, para que elas desde a sua infância aprendam, junto com a matemática, o português, junto com tudo aquilo que elas estão aprendendo, aprendam princípios. Não está falando de religião não, viu? Você das mídias aí sociais, você que está nos assistindo, não estamos falando de religião não, ainda que se ela se convertesse ao Senhor é o maior presente. Nós não estamos falando sobre isso não, estamos falando de princípios, educação, honestidade, respeito aos mais velhos, verdade, falar a verdade, saber ser uma pessoa generosa, abençoadora, próspera. Estamos falando de princípios, que está tudo relacionado ao reino de Deus, mas nós estamos falando sobre isso, valores,
valores que são inegociáveis. 25º dia, falamos do princípio da honra. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Não paga o imposto para você ver, não, irmão, só nega o imposto para você ver. E fala assim, ó, a quem respeito, respeita a quem? Honra, honra. Honra nunca pode ser exigida, mas sempre precisa ser paga. Dê honra àquelas pessoas que são tão preciosas na sua vida. Honra seu pai, honra sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra aquele irmão que cuidou de você. Honra ele. Abraça, dá um presente para ele. Leva ele para tomar um café. Honra aquela pessoa que te levou para Jesus. Você sabe quem te levou para Jesus? No mínimo ore por ele. Eu sei quem me levou para Jesus. Quem pregou pela primeira vez foi a Débora, uma colega de sala de aula. Nunca me esqueço. Não sei se ela vai estar me assistindo, mas Débora, que o Senhor te abençoe. O Senhor terá um galardão especial para você. A Débora levava a Bíblia, falou lá para alguns alunos, e nisso eu me converti. Nós precisamos honrar essas pessoas, honrar os pastores, honrar um líder de célula. 26º dia, pessoal do Carta Escrita, pode subir. Oramos pela unidade, vivenciamos isso aqui. Irmão, você acha, ontem a presença de Deus estava nesse lugar, sim ou não? Quantos estavam aqui ontem? A presença de Deus estava nesse lugar, sabe por quê? Fruto de oração. Fruto de oração. As coisas não acontecem numa casa. Ah, Deus se agradou. Amém, irmãos. Mas a Bíblia diz assim, preparai o caminho do Senhor. Se há uma forma de nós prepararmos o caminho do Senhor, é através de uma vida de oração. Falamos da prosperidade, mais do que a prosperidade financeira, porque tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. E tem muitas pessoas que são pobres, são riquíssimas. Está falando de generosidade, aquela pessoa próspera, aquela pessoa que é próspera não só no corpo, na alma, mas também no espírito, que é abundante em Deus, porque é isso que Deus quer de nós, vida abundante. Mas sucesso também, Deus quer que o trabalho das suas mãos seja recompensado. Eu quero profetizar sobre o trabalho das suas mãos. Levanta as mãos assim, deixa eu abençoar. Senhor, todas as pessoas, todo o trabalho das mãos das pessoas sejam agora recompensados, abençoados, prosperem. O Senhor é Deus de prosperidade, de bênção. Faz isso na tua igreja, para que a tua igreja tenha recursos, para não só ser abençoado, mas para abençoar os povos, em nome de Jesus. 28º dia, oramos pela cidade de Araguari, né, gente? Que foi o aniversário dela. E eu achei maravilhoso esse texto aqui, olha só, Jeremias 5:1, percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças, para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade, que busque a verdade. E o que eu farei com essa cidade? E eu perdoarei a cidade. Eu e você somos chamados de luz do mundo e sal nessa terra. Nós precisamos fazer uma plataforma para a visitação de Deus na nossa cidade. Você crê nisso? Um avivamento de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Missões. Oramos por missões, porque Jesus nos ordenou. É uma ordem dele. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E em Mateus ele fala, fazei discípulos de todas as nações. Oramos pela nossa nação, Brasil. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E ontem, o último dia que nós oramos, irmãos, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Alguém disse certa vez que a obra mais preciosa de Deus sou eu e você, aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Leia esse texto com essa perspectiva. Aviva a tua obra, ó Senhor. Deus quer avivar a sua vida. Se Deus te incendiar, aonde você passar será incendiado. Você recebe? Fica de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Se você for incendiado, onde você passar, será incendiado esse lugar, em nome do Senhor Jesus. É possível a gente cantar aquela canção, enche esse ambiente, enche esse lugar. O que é que você se coloque agora na presença do Senhor? Se Deus se agradar de nós, rasgar os céus e descer, irmãos, os montes se derreterão, como diz Isaías, os gravetos pegarão fogo,
aquilo que está morto será reaceso. Clame pela presença do Senhor na sua vida. Avivamento não está relacionado à geografia, e se o está, essa geografia é você, é onde você está. Avivamento não é aqui ou acolá, não é num lugar específico, não é numa igreja específica, são em vidas, em tabernáculos que se movem, em tabernáculos que percorrem ruas, que entram em casas, que colocam a mão sobre os enfermos. Avivamento é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde Ele entrava, o avivamento vinha. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você é portador de avivamento. Você é portador de avivamento. A unção de Deus virá sobre a sua vida. Se você puder cantar essa canção com uma das mãos sobre a sua cabeça, profetizando sobre você, declarando sobre a sua vida: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele te ungiu, meu irmão, para pregar boas novas aos quebrantados, e te enviou a curar aqueles que estão feridos de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, e você será chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Se você recebe, dá um aplauso bem forte a Ele nessa manhã. A unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua vida. Cante essa canção como uma oração. Diga ao Senhor nessa manhã: meu Deus, faz isso por nós. Faz isso, Deus, por nós.